No vídeo 1 dessa série do Multiverso do Jurista 5.0, eu mostrei essa reportagem do senhor Rogério, bacharel em Direito, pedindo emprego no semáforo de uma cidade que é a cidade de São Paulo, né? Você também é o que as estatísticas trazem como cenário futuro para o mercado do direito, principalmente depois que o Ministério da Educação autorizou o aceleramento de aberturas de cursos nessa área. Eu trouxe como uma das consequências dessa decisão a multiplicação do número de bacharéis e de advogados desempregados, ou atuando fora da área de formação e com salários bem aquém do que eles merecem. Eu também mostrei, por meio de dados estatísticos, a relação do número de advogados existentes no Brasil hoje comparado ao número de habitantes das principais capitais do país. Em alguns estados, a relação é de um advogado para cada 73 habitantes. Na Bahia, de um advogado para 304 habitantes. Os dados são alarmantes e, infelizmente, mostram a realidade. Se você ainda não assistiu o vídeo 1 dessa série, eu desafio que você assista, pois além dele estar incrível e com muito conteúdo, te dará a clareza do cenário presente e o futuro do direito hoje no Brasil. Então vamos lá. Salut, juristas, sejam bem-vindos à série do Multiverso do Jurista 5.0, um mundo paralelo à faculdade de Direito, onde as oportunidades se encontram. Eu sou a doutora Tuane Sandi, professora de Direito Penal e Direito Internacional. Eu sou CEO, fundadora do projeto Jurista 5.0, e nesse projeto eu ensino estudantes de Direito, bacharéis, inclusive advogados que ainda não atuam na área, a ganharem mais de 15 mil reais por mês, mesmo sem a carteirinha da ordem. Eu os ensino que existem áreas dentro da carreira do direito que a faculdade não mostra, ou seja, o Jurista 5.0 disponibiliza galinha dos ovos de ouro do universo jurídico. Olha que maravilha. E para quem é este conteúdo? Para o jurista que não tem OAB, o estudante ou bacharel, e para o advogado que está desempregado ou que não atua na área por falta de oportunidade. Eu sei que você, neste momento, mesmo após a aula incrível de ontem, pode estar duvidando do que eu estou falando. Ou talvez você esteja surpreso ou surpresa com esse valor de 15 mil reais e até ache que é loucura, mas veja o depoimento desses meus alunos. O curso Jurista 5.0 está na sua sexta edição e tem ajudado inúmeros alunos a se posicionarem no mercado e aproveitarem as inúmeras oportunidades financeiras nas áreas jurídicas não faladas na faculdade e que rendem, sim, valores muito acima da média do mercado. Enquanto desfrutam do privilégio de trabalhar no que gostam, sem ter que abandonar a carreira por falta de oportunidades. Olha que incrível que é o Jurista 5.0. O Multiverso do Jurista 5.0 tem como objetivo te apresentar um universo paralelo à faculdade e te ensinar o passo a passo do absoluto zero. Os ofícios e as atividades jurídicas que existem dentro da carreira do direito e que são bastante rentáveis, são prazerosas de exercer e que não dependem da carteira da OAB. Tem como objetivo também te ajudar a desenvolver habilidades emocionais e comportamentais, as famosas soft skills, que vão além de ter um diploma ou a carteira da ordem. Para você que é jurista, que você visa conseguir escrever sua história de forma consciente e potencializar seus resultados, esse é o seu lugar. Eu posso afirmar com toda segurança e conhecimento de causa que existe hoje, pelo menos, uma atividade em cada ramo específico do direito que você pode atuar mesmo sem OAB. Na companhia ou não de um advogado. Ou seja, existem inúmeras possibilidades de trabalho dentro do direito tributário, do direito previdenciário, do direito digital, do direito internacional, do direito civil, do direito penal, do direito ambiental, enfim, praticamente em todas as áreas. No ramo do direito ambiental, por exemplo, nunca houve tantas possibilidades, como já vimos na aula de ontem, principalmente por causa da agenda da ONU, que afirma que até 2030 as grandes empresas deverão se tornar sustentáveis. E que se quiserem continuar firmes por muitos anos no mercado, terão que se adequar a essa agenda. Só que hoje no Brasil a implementação do ESG como um programa ainda é algo genuíno e ainda não está muito disseminado, né? Revelando, portanto, boas oportunidades de atuação para você jurista. Outra possibilidade de você atuar é como solicitador administrativo. E agora vem a bomba. Você nem precisa de um advogado para isso. Também existe um mundo de atividades que você pode exercer em parceria com o advogado, como assistente judicial, assistente extrajudicial
ou correspondente jurídico. E combinar com ele um percentual de ganhos nas causas em que você trabalharem juntos. Geralmente, eu sugiro aos meus alunos que eles solicitem entre 30% a 50% das causas, né, que atuarem em parceria com os advogados. Isso depende da complexidade de cada causa, né, é claro. São inesgotáveis as chances de trabalharem sem OAB, como é o caso do assistente paralegal, por exemplo, em que você pode trabalhar sendo assalariado dentro de um escritório de advocacia. No vídeo 1, eu dei uma aula espetacular sobre como ganhar dinheiro com ESG e registro de marcas, principalmente em relação ao direito autoral na internet. Já que a internet hoje é um ambiente que, apesar de ter ganhado bastante regulamentação por meio do direito digital, ainda é um território que tanto o usuário quanto os empresários carecem de mais proteção e segurança jurídica, vocês não acham? Então, caso seja do seu interesse registro de marcas, é uma opção bastante promissora que não exige carteira da OAB para trabalhar e rende muito dinheiro. Outra área também é a LGPD, só que a gente não vai ter tempo de discutir ela aqui. Todos esses são conteúdos que eu ensino de forma muito mais detalhada dentro do curso Juri 5.0. Eu, de fato, pego na sua mão do absoluto zero e te ensino passo a passo de como atuar em cada uma dessas áreas. Hoje eu vou te ensinar o básico sobre uma forma de ganhar dinheiro no direito previdenciário, que, como você sabe, é um nicho jurídico bastante lucrativo e escasso de bons profissionais. Ao trabalhar como solicitador administrativo, você pode se especializar em planejamento e cálculos previdenciários. Por exemplo, o valor de mercado para fazer esses cálculos gira em torno de R$ 500 a um salário mínimo. Logo, se em um mês você fizer 10, 20, 30 cálculos previdenciários, é possível você obter um faturamento maravilhoso até acima dos R$ 15.000 que eu sempre falo aqui, né? Então, vale a pena você se aprofundar nesse assunto para aproveitar as chances que a aposentadoria de seus clientes pode te proporcionar. Mas para isso, você precisa de conhecimento e você precisa entender que as regras que vou te ensinar a seguir, já que é possível você começar a construir sua agenda com seus primeiros clientes e ganhar dinheiro a partir de amanhã. A primeira coisa que você precisa saber é que seus clientes querem 4 coisas de você. Primeiro, quando ele irá se aposentar? Segundo, qual o valor do benefício que ele irá receber? Terceiro, quanto ele deve contribuir por mês e por quanto tempo ele deve fazer isso. Quarto, se ele deve continuar recolhendo ou não. Dependendo da resposta a estes questionamentos, existem 3 cenários possíveis. Seu cliente já tem o direito adquirido, ele se enquadra na regra antiga. Ou o benefício do seu cliente terá como regramento alguma regra de transição. Ou seu cliente se enquadra nos requisitos da nova regra previdenciária. Vamos trabalhar um caso concreto que realizei em parceria com um jurista chamado Danilo. Se você olhar no meu Instagram, eu já fiz até live com ele. Nossa cliente nasceu dia 2 de dezembro de 65. Ela nos procurou no dia 30 de abril de 2021 e ela estava com 55 anos e 4 meses. Porque ela nasceu em 65. E de contribuição, 30 anos e 7 meses. Pela regra da idade progressiva, em 2021, a idade mínima para mulheres se aposentarem era de 57 e 30 anos de contribuição. Ela já tinha mais de 30 anos de contribuição. Dentre as mudanças trazidas pela reforma da Previdência, existe o pedágio. O que é? Um pagamento que o trabalhador fará para conseguir se aposentar com valores melhores. E é imprescindível que você saiba o que é o pedágio e que existem 2 tipos, o de 50% e o de 5%. E no caso da nossa cliente, ela já tinha o tempo de contribuição. A média salarial dela durante esses 30 anos e 7 meses foi de R$ 2.978,11. Ela se ia aposentar ganhando R$ 2.067,11. Apesar dela ter o tempo de contribuição e poder se aposentar por não ter ainda a idade mínima, ela teria uma queda salarial. Logo, eu ofereci a opção do pedágio 100%. A regra do pedágio 100% é exatamente o que o nome diz. Observe que, segundo a lei da reforma previdenciária, para as pessoas que já estavam no mercado de trabalho antes da reforma, porém, faltavam mais de 2 anos para se aposentar, é preciso cumprir, além do tempo restante, mais 100%. Com a aplicação do pedágio 100%, ela já teria 57 anos em 2 de dezembro de 2022. Seu tempo de contribuição aumentaria para 31 anos e 1 mês
e sua aposentadoria ficaria de R$ 3.354,41. Logo, é muito importante você conhecer qual a regra a ser aplicada para sugerir o momento certo que o seu cliente deve se aposentar. É claro que não temos muito tempo para um planejamento previdenciário mais detalhado, visto que nosso curso, a gente não tem tempo aqui nesses 3 dias. Mas você já entendeu que esse serviço é extremamente rentável. Então, vamos lá. Então, como calcular a média dos salários dos seus clientes? Vamos fazer o seguinte, ela é calculada de uma forma diferente, dependendo de quando seu cliente começou a contribuir para o INSS. Isso acontece porque a reforma da Previdência mudou a forma de calcular a média dos seus salários. Para a aposentadoria antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019, era a média dos 80% maiores salários. Portanto, para fazer o cálculo era necessário atualizar todos os salários de contribuição, descartar os 20% menores e fazer a média com os 80% maiores. Para ficar mais claro, vou te mostrar como ficou o cálculo de aposentadoria do Samuel, outro cliente meu que me procurou lá no escritório quando ele me procurou em junho de 2019. Note que ele preencheu os requisitos antes da reforma. No caso dele, o período considerado para calcular a média salarial foi de julho de 94 até maio de 2019. O mês que ele fez o pedido não entra no cálculo do valor, não. Ou seja, junho não entra. O Samuel contribuiu quase toda a sua vida no teto do INSS. Mas em 2006 e 2007, ele trabalhou como autônomo e contribuiu perto do mínimo. Como a contagem descarta os 20% menores salários, esses 2 anos não serão incluídos no cálculo da aposentadoria do Samuel. Portanto, em junho de 2019, o teto da aposentadoria era de R$ 5.839,45. A média dele ficou R$ 5.462,15. Mas, professora, seu cliente sempre contribuiu com o teto, por que ele se aposentou com o valor menor que o teto do INSS? Pois bem, meus caros, acontece que a correção monetária da aposentadoria usa índices que fazem as contribuições do teto antes de 2004 ficarem entre 3.000 a 5.000 e não em 5.800, que era o teto de 2019. Isso diminui a média das contribuições e torna extremamente difícil alguém conseguir se aposentar com o teto atual do INSS. Para deixar mais claro para você, vou usar o exemplo do Antônio Carlos. Ele começou a trabalhar em 2004 e em 2019 queria se aposentar por idade, pois teria 15 anos de tempo de contribuição. Mas ele só alcançaria esse tempo em dezembro de 2019. Como a reforma entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, ele entrou na nova regra para calcular a aposentadoria, sendo considerada a média de todos os seus salários, inclusive os maiores e menores. Se ele tivesse conseguido reunir todos os requisitos para se aposentar por idades antes da vigência da reforma, o seu benefício levaria em conta somente os seus 80% maiores salários. Com a aplicação da reforma, causou um rombo na aposentadoria do Antônio, pois a média de todos os seus salários ficou R$ 3.000. Mas se fizermos o cálculo dos 80% maiores salários de contribuição, ele chegaria a ganhar R$ 4.500. Então, pode existir essa diferença grande entre as duas médias, pois geralmente, quando ingressamos no mercado de trabalho, o salário é muito menor. É normal. Por isso, as regras dos pedágios não deixaram tão injusta a aposentadoria. Outro elemento que é considerado para calcular o benefício é o divisor mínimo, que voltou a ser utilizado ano passado, em maio de 2022. Muitos previdenciaristas não estão ligados nisso, gente, mas o jurista 5.0 está sempre à frente. Eu falei para você que o cálculo antes da reforma levava em conta a média dos 80% maiores salários, após juros de 94. E é isso mesmo, mas com uma exceção. Quem começou a pagar o INSS antes de 99 e contribuiu poucas vezes para o Instituto após julho de 94, deverá ficar atento ao divisor mínimo. A regra é que, para fazer a média dos 80% maiores salários, você deverá ter pago pelo menos 60% do período após julho de 94. Caso tenha menos contribuições que 60% do período, em vez de ser feita uma média, será feito o cálculo da seguinte forma. Soma todos os salários de contribuição atualizados, encontra o divisor mínimo, que é a quantidade em meses equivalente a 60% do período após julho de 94, até o mês anterior à aposentadoria. Divide a soma dos salários de contribuição atualizados pelo divisor mínimo
que é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui da minha cliente Maria, que deu entrada na aposentadoria em julho de 2019. Primeiro precisamos saber que entre julho de 94 e junho de 2019 existem 300 meses. Se ela tiver pago apenas 120 meses, menos de 180 meses, 60% dos 300, a soma do salário será dividida por 180. A regra dos 80% maiores salários deixará de ser usada. 120 salário dá 5.839 dividido por 180 dá 3.892,96. O cálculo da aposentadoria da Maria, considerado que ela pagou os últimos 10 anos pelo teto do INSS, ficaria 3.892,96. Desde a aprovação da reforma da Previdência em novembro de 2019, o divisor mínimo tinha sido extinto. Isso porque ele foi criado em uma regra de transição em 1999, que não valia mais com uma nova reforma. Por isso, o cliente tinha a chance de ter o valor do benefício quase dobrado em relação à forma do cálculo com o divisor mínimo. Contudo, em 5 de maio de 2022, entrou em vigor a Lei 14.331 de 2022. Ela trouxe algumas mudanças no direito previdenciário, incluindo a volta do divisor mínimo. Vamos conferir um dos artigos inseridos na norma previdenciária, que é o artigo 135A. O artigo 135A diz o seguinte: para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 94, no cálculo do salário de benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo da média dos salários de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses. Em resumo, você deverá ter 108 meses, 9 anos de recolhimento ao INSS a partir de julho de 94, para que não caia no divisor mínimo. Diferente de como era antes da reforma, agora o divisor mínimo tem um número fixo, 108 meses. Por exemplo, Cláudio contribuiu com 8 anos de contribuição a partir de 94. Neste caso, o novo divisor mínimo vai ser aplicado. Se somarmos todos os salários de contribuição de Cláudio após julho de 94, chegamos no valor de R$ 145 mil. Feito isso, ao dividir essa quantidade por 108, o valor base seria R$ 1.342,60. Agora, boa notícia para seus futuros clientes. Se ele ou ela completou, para homens, 65 anos até 4 de maio de 2022 e 61 anos e 6 meses até 4 de maio de 2022 para a mulher, ele ou ela não precisarão ter 108 meses de contribuição, assim como não cairá nas regras do cálculo do divisor mínimo. Isso graças ao direito adquirido, pois até o dia 4 de maio de 2022, data da lei, não estava valendo o novo divisor mínimo. E isso é apenas uma pequena amostra dentro das infinitas possibilidades de atuação para ganhar, em média, R$ 15 mil por mês. No curso, eu trago outros inúmeros exemplos de áreas que rendem muito dinheiro e como você vai atuar em cada uma delas. Lá eu ensino detalhe por detalhe e mesmo que você esteja começando do zero, eu pego na sua mão e te dou o passo a passo para você se tornar uma referência no que faz. E minha equipe sempre trabalhando junto comigo. E não é só isso. Eu ensino também como você deve se preparar, se posicionar nesse mercado para prospectar um advogado parceiro. Pois eu sei o quanto é difícil para um estudante ou um bacharel que ainda não tem autoridade nem experiência para fechar uma boa parceria, encontrar uma pessoa dessa. De fato, o curso Jurista 5.0 prepara você para a vida. Dificilmente você encontrará um curso tão completo que vai te ajudar a desenvolver não só sua competência técnica, mas também emocional para enfrentar um mercado de trabalho tão exigente como é o nosso. Durante as aulas, eu tive o cuidado de separar um conhecimento relevante que pudesse trazer uma mudança de mentalidade para você, capaz de transformar a sua perspectiva em relação a si mesmo e onde você pode chegar. Como diz o depoimento da aluna do Jurista 5.0, Jamile, é muito mais que um curso, né? É uma irmandade, onde encontramos apoio, inclusive emocional, para as nossas dificuldades do dia a dia. É um ajudando o outro. A faculdade nos ensina a matéria e nos dá um diploma. Mas o curso Jurista 5.0 nos ensina a ser gente, a empreender, a nos posicionar no mercado. Esse foi o depoimento dela. Agora eu quero saber de vocês. Aplicaram o que eu pedi ontem? Já se arriscaram? Eu vou pedir para a minha equipe verificar quais foram as principais dúvidas. E no próximo e último episódio dessa série, que vai ao ar amanhã, eu vou tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis. Amanhã eu vou explicar tudo, conteúdo por conteúdo do curso.
Ao entrar para a turma, você terá a oportunidade de estar comigo no Zoom em 10 aulas ao vivo. Eu nunca fiz isso, gente. Além dessas 10 aulas ao vivo, não perca o tempo da abertura do carrinho, você também vai ter direito a 3 mentorias individuais comigo, face to face pelo Zoom, e eu irei te ajudar com todas as especializações dentro da sua realidade. Sem falar no desconto e o bônus que receber exclusivamente para quem entrar para essa turma. E eu não esqueci da promessa que eu fiz para você ontem. Então, não perca, pois amanhã eu revelarei o presente que eu vou te dar. Como você deve proceder para entrar na turma e aproveitar esse tipo de chance que quase não vemos na vida. E se você é daqueles que gosta de aproveitar as novidades do mercado enquanto ele ainda está se aquecendo, eu tenho certeza de que você não vai ficar de fora da minha nova turma. Te vejo amanhã. Vem comigo e pisa onde eu piso.